é o nome dela? Maria Anunciada. A sua Paulo André veio agora. Como? Paulo André teve aniversário. Ah, o Paulo André está aí, exatamente, eu vi logo, né? Muriel, tá aí, coisa boa, seja bem-vinda, viu, Muriel? Deus te abençoe, tá? Você está sendo orada, lembrada de oração, tá? Não tem a menor dúvida disso, tá bom? Então, ele está também com problema no aniversário dele. Hoje nós parece que a gente falamos, não foi, na parte da manhã? Falei, vamos ter que dar aqui o nome dele, o Paulo André. Está aqui, ó. Paulo André está aqui. Foi dia 10. Hoje? Não, hoje são 20. Tá. Estou com o meu calendário aqui atrás. Muito bem, então nós vamos orar. Pode vir aqui, Muriel, vem cá atrás dele. Hein? Não quis vir não, Muriel? Olha, Muriel, sinta-se à vontade. Sabe por quê? Aqui é a casa de quem é? É do pai. O filho se sente bem na casa do pai? Com certeza. O filho que não se sente bem na casa do pai, meus irmãos, pelo amor de Deus. Pode. Vem. Glória a Deus por isso. Então vem cá, Rafael, fica aqui do lado, né? Da vovó, não é isso? Muito bem. Então vamos estender a mão aqui para eles. Vamos orar pela Marilinha, né? Marilinha, né? Aquela preciosa irmã. Oh, meu Deus. Pai querido, vai amar. Assim como as nossas mãos estão estendidas, Pai, sobre essas vidas aqui, neste momento, e a Marilinha, que nem sequer pôde vir hoje, Senhor, ao culto, por problema, Pai, dessa enfermidade que lhe acometeu. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que estenda a mão sobre ela, que isso aí seja algo que vai passar, faz parte da vida, né? Dias, Pai, de enxaqueca, dias que a gente está um pouco desanimado, dias que a gente até nem encontra forças, né, para se levantar, mas o Senhor está no controle de tudo. Eu creio, Pai, que o Senhor está assistindo a ela nesse problema que lhe está presente ali, Pai. Quero pedir, Senhor, pelo aniversariante do dia 10, Pai, Paulinho André, né, Pai, que o Senhor abençoe essa criança, abençoe a casa da Muriel, Pai, seus 4 filhos. Oh, meu Deus, que eles tomem, Senhor, o rumo certo na vida, que eles acertem, Pai, oh, meu Deus, que ele encontre pessoas no caminho deles que possam orientá-los na palavra de Deus. Os pais, Senhor, venham, acima de tudo, buscar ao Senhor no lugar de fé, ouvir a sua palavra e criá-los, Senhor, no temor de Deus. Isso é muito importante, porque o mundo já é do maligno. O mundo vai ser destruído, Pai. O mundo já tem condenação sobre ele, mas, Senhor, as tuas promessas, como cantamos hoje pela manhã, né? O brilho, Senhor, excede o brilho das estrelas. E mesmo que as estrelas percam o seu brilho, as promessas jamais, Senhor, perderão o seu brilho. E elas continuarão muito mais vivas do que as próprias estrelas. Então, Pai querido, ajude-nos abençoando e nos livrando, Pai, de todo o mal, como diz a Tua palavra. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem, vamos aproveitar para fazer a oferta devida ao Senhor. Os irmãos podem vir na ordem da igreja, né, como de costume. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, uma boa coisa que a gente deve criar são os bons hábitos. Eu creio que é um bom hábito a gente acostumar a criança a trazer a oferta devida ao Senhor. Simplesmente como um símbolo, tá? E de servidão também à casa do Senhor e a Deus. Porque eu sei que os pais cristãos, eles têm essa preocupação. Então as crianças vêm, eles colocam na mão da criança para vir aqui na frente, para participar sim da oferta. Isso é muito bom. Vejo também isso até na ceia. Quando o irmão, a irmã vem aqui para a ceia e traz o filho do lado. Aí o filho fica olhando. Só o pai é que toma o pão e o vinho, e a criança fica olhando, esperando, para ver se sobra alguma coisa para ela. Mas não pode, e não é o teu. Estão entendendo? São duas coisas que acontecem aqui que eu fico observando. A criança fica olhando tudo, aí a mãe faz, mas a criança fica na ceia, tem filho, tudo, e a criança fica olhando. Ela abre a boca, pega lá, bota na boca, a criança está vendo. Não está sabendo, ela não entende. Mas, de alguma forma, o pai não está dando aquilo que costuma dividir com ela. Estão entendendo? Por quê? Porque não é o tempo, irmão. Sei que Deus está no meio disso também, e isso é bom fazer. A criança vem e participe disso também. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Então, vamos pedir ao Senhor que abençoe a oferta dízimos, que colocados. Esse é o nosso gasofilaço, porque tudo tem que ser trazido ao altar. Porque o altar santifica a oferta. Você tem que trazer esse trazido aqui no altar. Estenda a mão para aqui, irmãos, vamos abençoar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, mãos santas, quero participar, Senhor Deus, deste momento aqui, das ofertas para a casa do Senhor, para que não falte alimento na sua casa, Pai. Queremos que todos eles sejam ricamente abençoados, porque eles participam com alegria. Não é, Senhor Deus, obrigado, não é obrigação, mas eles fazem isso com alegria, Pai, com temor do Senhor. E o temor não é medo, Pai, não é receio, é respeito pela obra de Deus. Então, abençoe a cada um deles, e essas ofertas nas mãos da administração da igreja, Pai, possam surtir o efeito para o qual elas são tomadas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. De pé ainda, irmão, nós vamos tomar a palavra de Deus em Mateus capítulo 17. E eu vou pedir aqui o irmão Abílio para vir aqui. Vocês vão me perdoar a letra pequenininha que saiu aqui essa mensagem. Não. Então, o que acontece? Vocês talvez tenham dificuldade de leitura, porque a letra está muito miudinha. Mas, com boa vontade, vocês vão lendo e vão colocar isso aqui junto das outras mensagens. Por que eu faço isso aqui, meus irmãos? Porque eu sei que as pessoas têm assim um certo, eu não vou chamar de preguiça ou lá o que seja, mas as pessoas quando veem muita coisa, por exemplo, as mensagens, as pessoas ficam um pouco receosas, porque umas não entendem perfeitamente, outras sabem que tudo demanda tempo. E às vezes a pessoa não tem também a oportunidade de ler, por questão de ocupação. Mas eu sei, meu irmão, que quando a gente quer, a gente consegue. Deus deu a cada um de nós 24 horas por dia. O que a gente faz com essas 24 horas é que é o problema. Amém? Então é isso aí. Então, Júlio, você pode tirar para nós o somente crer, rapidamente, só a primeira parte? Aleluia.
Nós vamos cantar dando introdução à palavra, bem? Posso cantar sobre manhã? Posso cantar sobre manhã? Pode, Já tem? pode, não tem problema. Pode cantar. Onde eu estava? Hoje eu incomodo Satanás. Por quê? Aleluia. Então, irmãos, Mateus 17, de 1 a 5. Aqui, pelo menos, vocês têm que abrir a Bíblia, têm que ler mensagem. Vocês não têm a mensagem, mas eu coloco ali os parágrafos para que vocês tenham, né, a mensagem sim. Então, vamos ler Mateus, Novo Testamento, capítulo 15. 17. Mateus 17. O verso é de 1 até 5. Diz assim, meus irmãos, todos localizados, todos têm a Bíblia. Se alguém não tem, eu também não tenho aqui. Eu procurei comprar uma Bíblia e uma chave bíblica. Sabe que é difícil achar uma chave bíblica? Não tem, só tem junto com a Bíblia. Aí não interessa, né? A Bíblia fica mais grossa ainda, não dá, né? Então eu estou devendo aqui uma chave bíblica e também, a Bíblia, né? Porque quando aparece um que não tem, sabe que leva, né? Não tem problema. Diz assim, meus irmãos, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, meu amado filho, né? Em quem me comprazo, escutai-o. Tem tradução que diz: a ele ouvi. Amém? Então nós temos que ouvir a quem? A Jesus.
Amém? Isso recomendado pelo Pai. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Pai, esta passagem bíblica que nos fala muito profundamente, que na verdade era preciso que o Senhor fosse ali reconhecido a sua obra, e o Senhor se alegrou com ele, porque ele na verdade cumpriu tudo aquilo que o Pai lhe mostrou. Ele dizia mesmo: não sou eu que faço as obras, quem faz as obras é o meu Pai. E ele cumpriu tudo aquilo que estava programado para ele fazer. Porque quando ele disse: se possível, Pai, afaste de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita porque não tinha jeito, ele tinha que passar por aquilo ali. E hoje, é por esse motivo dele ter passado por ali, é que hoje nós estamos aqui diante de Deus, voltando-nos para Deus, entregando as nossas vidas em suas mãos e obedecendo a palavra acima de tudo. Então, Pai, abençoa esta leitura e que o Espírito Santo venha, Pai, explanar e esclarecer para nós aquilo que temos, Pai, necessidade de conhecer neste momento, nesta noite, para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Aleluia. Sentados, irmãos. A palavra de Deus diz que diante de duas testemunhas se estabelece a causa. Não é? Duas ou três testemunhas. A testemunha é muito importante. E foi exatamente o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Eu estive lá nesse monte, viu, irmão? Quando eu estive em Israel, eu fui lá neste monte da Transfiguração. Tive outros montes também. Monte Carmelo, né, onde Elias fez o fogo descer do céu para queimar a oferta. Enfim, fiz uma visita, não é, ali, turística, né? Turística. Eu nunca pensei em ter feito essa viagem, mas Deus quis que eu fizesse, e eu fiz 2 vezes essa viagem em Israel. Graças a Deus me ajudou muito, porque hoje eu posso falar de coisas que eu vi, eu estive lá, né? Isso é importante. Então eu sou esse testemunho, porque eu estive lá, né? Agora, não teve nada de especial. Eu estive no Monte Sinai também, vários montes, né? Monte Sinai também tem sua história. Mas hoje, se vocês forem a Israel, vocês vão ver exatamente um monte comum, como qualquer outro monte aqui, no nosso município, na nossa cidade. Não tem nada de especial. Eu pensava que tivesse algo de especial no Monte Sinai, né? Onde Deus se manifestou naquela sarça ardente, né? Que o próprio Moisés olhou e viu que a sarça não se consumia a despeito do fogo que estava ali. E isso chamou-lhe a atenção e ele foi até lá para ver que fenômeno era aquele. E ali Deus disse para ele: tirai as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Estão entendendo, irmão? Santo significa separado. Quando eu subi ao Monte Sinai, eu fiquei num dilema. Eu digo: como é que eu vou me portar num lugar onde Moisés teve que tirar as sandálias dos seus pés? Como é que eu tenho que fazer? Mas cheguei lá, é normal, lugar normal, não tem nada, entendeu? Porque o que santifica, entendeu? É o Espírito Santo. Amém. Ele que santifica. O irmão Branham diz assim: não existe igreja santa, não é? Existe o Espírito Santo na igreja. Estão entendendo? Não existe pessoa santa. Existe o Espírito Santo operando na vida da pessoa. Então, o que faz a diferença, irmãos, é o Espírito Santo. Se ele está, ele santifica aquilo ali. Deus santificou aquele lugar ali para que Moisés tivesse a sua comissão ali. Ele foi comissionado ali. Moisés,
com 80 anos. Está entendendo? Quem tem 80 anos aqui? Poxa, eu sou mais velho aqui, eu tenho 80. Eu tomo isso para mim, irmão, que a vida começa aos 80. Sabia, irmão? Sabia, irmão? A vida começa não aos 40, não aos 80. Por quê? Porque Moisés, depois de estar, de certa forma, acomodado com a situação dele, ele teve que fugir do Egito, o que acontece? Deus chamou ele e deu uma comissão para ele, para libertar o povo que estava preso lá no Egito. E Moisés teve 40 anos a mais para servir a Deus, conduzindo aquele povo. Vocês estão entendendo? Moisés morreu com 120 anos, mas ele começou o ministério dele com 80 anos. Então, se uma pessoa tem 80 anos, não fica dizendo, eu fissurei minha chuteira, agora acabou, não, agora eu estou aqui e tudo mais, estou só esperando a hora. Conversa. Deus pode te usar com seus 80 anos, meu irmão, colocar à frente de alguma coisa muito preciosa que você nunca pensou naquilo. É verdade, é verdade. Nunca. Ele faz coisas assim, coisas incríveis. Quando você pensa que vai entregar os pontos, que não pode mais alguma coisa, dadas as suas limitações, ele vai dizer para você, meu filho, eu posso transformar todas as coisas. Amém. Aleluia. O que ele fez com Abraão e com Sara? Abraão e Sara. O que ele fez? O que ele fez? Ele esperou Abraão chegar aos 100 anos. Quando um homem com 100 anos já não tem mais condição de ter prole, de proliferar, de ter geração, não tinha. Deus esperou. Por que será que Deus esperou, hein? Podia ter dado esse filho antes, não? Mas ele esperou para que o homem visse que aquilo que Deus fez na vida dele foi Deus que fez. Foi algo sobrenatural que a ciência jamais admitiria aquilo. Um homem com 100 anos tem um filho. Uma mulher com 90 anos tem um filho. O corpo dela, a própria Bíblia descreve isso, irmão. Que ela não tinha mais, os seios dela tinham secado. O útero já não podia mais gerar coisa nenhuma. E, no entanto, Deus transformou. Amém. Não só Sara, mudou-lhe o nome. Aleluia. Mudou o nome, criou nela condições para que ela tivesse o único filho da promessa. Porque Abraão ainda casou-se depois que Sara morreu. Ele casou-se com uma outra mulher chamada Quetura e teve muitos filhos. Aleluia. Vocês vejam o que Deus faz, irmãos. Coisas incríveis, sobrenaturais. Quando ele tira o povo do Egito, foi só coisa sobrenatural. Abrir mar vermelho para o povo passar, que isso? Maná que cai do céu, comida de anjos. Sapato que não gastava, roupa que não se acabava. Não sentia o calor do dia, porque havia uma nuvem para proteger o povo, uma multidão de 2 milhões de pessoas. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? 2 milhões de pessoas, é muita gente. Era mais ou menos o que tinha. O pessoal de homens tinha mais de 500 mil, por aí, mais. Deus sempre, olha, existe, o meu pai sempre dizia, Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então Deus não exagera. Olha, exagera nesse sentido que eu vou dizer e vou colocar aqui agora. Deus não dá um sofrimento que você não possa suportar. É verdade. E não é Ele que dá o sofrimento, porque Deus não criou o homem para sofrer. Não. Tanto que Ele colocou no lugar de delícias no Éden, tinha tudo para o homem ser feliz ali. Mas o homem não quis. O homem rompeu aquilo ali, motivado por Satanás. Se travestiu de serpente, não é? E conseguiu, através de Eva, não é? Introduzir a sua semente na raça humana. Mas o pecado não começou ali não, meus irmãos. O pecado começou no céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Ali é que começou o pecado. E ele desce para fazer o quê?
a sua obra de destruição aqui com os seres humanos. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda isso. Amém? Mas vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema. Então, vocês estão recebendo essa folha aí, irmãos, para que vocês tenham, tá, esses parágrafos da mensagem Adoção 5. Porque são 5 livros sobre adoção. É muita coisa para se ler que o irmão Brana traz para nós. Porém, eu pego alguns parágrafos e passo para vocês. Vocês não precisam ter a mensagem toda. Mesmo porque, não sei se vocês vão ler a mensagem toda. Talvez não dê para isso. Mas aqui tem o relato daquilo que aconteceu dentro deste título. Foi o irmão Brana que colocou este título. A ele ouvi. É bíblico, mas essa adoção número 5, o título é esse. A ele ouvi. Bom, vocês querem me acompanhar então aí no 44? Diz assim: agora encontramos que ele com letra maiúscula significa o quê? Deus. Amém? Ele com letra maiúscula é Deus, se referindo a Deus. Toda coisa que se refere a Deus, então tem que ser com letra maiúscula. Glória a Deus. Agora encontramos que ele estava tomando estes para testemunhar o que ele iria fazer. Quem foi que ele tomou como testemunha, hein? Pedro, João e Tiago. 3 discípulos, né? 3 discípulos. Eles têm uma representação, né? Porque João é o amor. Tiago é o quê? Quem é que sabe? Devia ser esperança, né? Esperança. E o outro? Fé. Então, fé, esperança e amor. Certo? Agora, vocês vão ver isso em 1 Coríntios, capítulo 13. O dom supremo. Porque ali no finalzinho, né, o apóstolo Paulo diz assim: e dos 3, a fé, a esperança e o amor. Entre os 3, o que vai prevalecer é o amor. Por quê? Porque o amor é Deus. O amor é Deus. A fé vai precisar existir, ela vai acabar. Por quê? Porque fé, meu irmão, pela definição lá de Hebreus capítulo 11, diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Você toma aquilo como realidade para a sua vida. Você toma isso. Você sabe que Deus é poderoso para fazer, caso Ele queira fazer. Amém? Então você tem fé em alguma coisa, fé que você será curado. O irmão Brana dizia: não entre na fila de oração, significa que se você não tiver fé para receber. Porque se você tem fé para receber, você vai receber. Né? Aquele que busca, ele encontra, ele acha. Estão entendendo? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz que a fé vai terminar. Por quê? Essa certeza de coisas, né, que não se vê, um dia eu vou ver. Que é Deus. A palavra de Deus diz que nós o veremos face a face. Então, para que fé? Não é isso? Inclusive, aí, né, comentário meio evangélico, eu diria, né? Mas essa questão de imagem. Ah, mas por que imagem? Tem que ter imagem de santo para a gente, né? Aí veio a defesa, né? Dizendo, não, mas tem que ter sim. Tem que ter a imagem, porque a pessoa não crê naquilo que não vê. Bom, então deixa de ser fé. Que aquilo que se vê, não precisa ter fé. Isso está na Bíblia, irmão. Se eu vejo a coisa, eu vou crer numa coisa que eu estou vendo, que ela existe. Então a fé, automaticamente, ela desaparece. Aí não é fé. Eu não preciso ver para crer. Como Tomé. Eu tenho que crer. E pela minha fé eu vou ver. É diferente. Então essa é a fé. Esperança.
O que é esperança, o nome está dizendo, vem de esperar. Então você vai esperar. Nós estamos vivendo da esperança do cumprimento das promessas de Deus. Promessas para essa vida? Sim. Promessa para além dessa vida? Sim. Isso é esperança naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Ele está fazendo no nosso dia a dia. Mas vai haver um tempo que você não precisa esperar mais nada, porque você está vivendo aquilo que você esperou tanto tempo. Uma pessoa que vai se casar. Eu tenho um sonho na minha vida, eu quero me casar. A moça solteira, né, geralmente, né? Como botar esse tempo, né? Dia que eu me casar, meu Deus, vai ser bom. Senhor, bota aí um varão, né? Na minha vida e tudo, para haver e tudo. E Deus coloca, né? Se for da vontade dele, tudo, embaixo de oração, aquela coisa toda. Se Deus quiser que ela se case, tudo bem. Tem muitos que Deus não quer nem que se case. Sabiam disso? A palavra de Deus diz. Há eunucos, que são seitutais e uns que são de nascença. Eles são eunucos, eles não podem reproduzir. Então, para que casar? Vai casar. Certo? Então, eles não casam. Mas já vem às vezes assim, que já nascem assim. E outros são feitos tais, né? São feitos eunucos. Não vou entrar nisso aí, senão a gente vai se perder. Mas então, veja bem, a esperança, irmãos, como é que eu posso esperar uma coisa que já chegou? Você está esperando uma visita na sua casa, ela já chegou. Você vai ficar esperando o quê? Ela já chegou. Então é isso, 1 Coríntios 13 diz que o amor, a fé e a fé e a esperança vão desaparecer, mas o amor não. Porque o amor é Deus. Amém? Então essas testemunhas que Jesus tomou lá, Pedro, João e Tiago, representam exatamente fé, esperança e o amor. Não é? Ali estavam, entendeu? 3 testemunhos. E a palavra de Deus diz que toda causa é estabelecida com 2 ou 3 testemunhos. 2 ou 3 testemunhos. Um só resolve? Não. Tem que ser 2 ou 3. Conforme ele diz também, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Amém? Então Jesus faz exatamente isso. Ele tinha algo para fazer. Então o que ele faz? Ele toma 3 discípulos. E a palavra aqui, o irmão Brana diz assim: lá havia algo que iria acontecer. Foi quando Deus já juntou suas testemunhas. Sim, logo no princípio aí a primeira frase. Agora encontramos que ele estava tomando estes para testemunhar o que ele iria fazer. Ele não falou para ninguém. Ele não falou, ele não deu satisfação para ninguém. Olha, irmão, muitas vezes Deus não dá satisfação para nós do que ele está fazendo. E às vezes você nem sabe que é ele que está fazendo, porque ele está por trás daquilo ali. Você às vezes está amaldiçoando uma coisa que é uma bênção da tua vida, mas você tem que passar por aquilo ali. Estão entendendo, irmão? Nós temos que aprender a confiarmos em Deus acima de tudo. Porque se Ele falou, Ele cumpre. Tudo vai passar menos a palavra dele. Então, continuando, nós temos aqui, né? Lá havia algo que iria acontecer. Foi quando Deus ajuntou suas testemunhas. E ele, Jesus, né? O que ele ia fazer lá, o que chamamos, era o reconhecimento de um filho. Ele era filho de Deus. Os espirituais daquele tempo, né, o povo religioso, criticava Jesus porque ele se dizia ser filho de Deus. Eles achavam isso um absurdo, porque os israelitas, né, os judeus, eles creem num só Deus. Não tem ramificação. Não tem filho de Deus. Tem Deus. É único. Mas aqui, então, ele tinha que ser reconhecido como um filho. Era o que ele queria trazer aqui.
Então diz aqui, ó, no Velho Testamento nós encontramos que quando um homem tinha um grande reino e ele tinha um filho nascido em sua casa, então aquele filho naturalmente era um filho logo que nascia. A despeito disso, ele não possuía herança alguma, até que ele fosse colocado em seu posicionamento, recebesse a adoção da família. Eles chamam isto de adoção. Então, o que houve ali no monte, da transfiguração, foi exatamente uma adoção. Deus ali o adotou, certo? E ali o adotou, mostrou isso para o homem. Agora eu pergunto, precisava fazer isso por causa do homem em si? Por causa de Deus? Não. Por causa do homem sim. Ele tinha que mostrar ao homem. Ele levou testemunhas. E hoje nós estamos sabendo disso aqui através das testemunhas que ele levou lá. Porque Tomé não teria como dizer que aconteceu isso. Mas Pedro podia. Amém. Na verdade, Pedro podia. Então, por isso que ele levou lá. Ora, todos nós sabemos que naturalmente, o irmão Brana também se refere a isso, que ele diz, eu sou Brana, porque eu nasci na família Brana. Você é cristão, porque você faz parte de Deus, você foi feito em imagem e semelhança de Deus, você estava lá. Vou usar a palavra princípio, né? Mas nós não temos princípio como Deus também não teve. Nós somos parte de Deus, essência de Deus. Amém. Como é que eu vou explicar isso? Não tem como explicar. Então nós, na cruz do Calvário, aqui, nós estávamos sendo representados por Ele. Amém. Eu estava lá. Amém. Eu estava lá. Nós estávamos lá. Amém. Ele passando por tudo aquilo ali, nós estávamos lá passando por aquilo. O irmão Brana faz uma comparação com os presidentes dos Estados Unidos, né? Um deles, o pastor George Washington, que ele atravessou o rio, vamos ver se eu me lembro aqui agora, porque são histórias, né? História mesmo, né? Ele atravessou o rio, né? E venceu os ingleses. Eles estavam em luta, os americanos, mas os ingleses ele venceu, atravessando um rio gelado, onde os soldados não tinham nem calçado, não tinham sapato. A maioria dos soldados que lutavam ali não tinha calçado. Então o pé congelado, eles amarravam coisas, trouxas, nos pés para poder atravessar. Entenderam? Eles atravessaram o rio para lutar, mas tudo isso embaixo de oração. O presidente Washington, tá? Ele é um dos homens que era um homem que tinha autoridade, como o presidente que era, como Lincoln também é outro exemplo, mostrando exatamente, né, que tudo que eles faziam era embaixo de oração. E graças a isso a vitória sempre vinha. Eles foram vitoriosos, expulsaram os ingleses do território deles, porque os ingleses queriam tomar a América do Norte. Entenderam? Então vamos prosseguir aqui. Então o irmão Brana fala de adoção. É preciso, então, naturalmente, quando você nasce numa família, você pertence a essa família. Estão entendendo? Então é onde ele diz, quando George Washington cruzou lá aquele rio, eu estava nele. Não é? Assim como também Abraão, quando pagou os dízimos, ele pagou por Levi também. Está lá no livro de Hebreus. Por quê? Porque Levi estava nos lombos de Abraão, ainda não tinha nascido, ainda não tinha se manifestado, mas ele pagou. A palavra de Deus diz que ele pagou os dízimos. Amém. Verdade. Nós podemos entender isso, meus irmãos? Podemos. Quem sabe nós aqui vamos ter alguns filhos, ou já temos, né, estão por aí, vão ser usados por Deus de uma maneira maravilhosa. Nós não sabemos. Mas Ele sabe. Ele sabe. Por isso Ele coloca as coisas de acordo com a sua vontade e com o seu programa. Então, essa adoção não era adoção simplesmente porque você nasceu na família, não. Tinha que haver algo mais.
Você tinha que ser preparado para você assumir a condição de filho. É isso que está dizendo aqui. Então não é pelo fato de eu nascer, claro, se eu nasci numa família, eu sou filho daquela família. Isso é o natural. Mas no espiritual é diferente. Por quê? Os judeus usavam isso. Inclusive lá, meus irmãos, a maioridade parece, mas não é a mesma coisa, 14 anos. Com 14 anos, o jovem ele tem responsabilidade adulto aqui, que é para as nossas leis, tem que ser 18 anos, com 14 anos lá. Eles servem o exército durante 3 anos, não é um ano só como aqui, não, 3 anos, é obrigatório. As mulheres também, elas servem ao exército. Estão entendendo? São coisas deles. São coisas deles, coisas certas, que baseadas na lei também. Né? Então, era preciso haver essa adoção. O que era essa adoção? Era preparar este filho para que ele pudesse entrar nesta posição de responsabilidade. Estão entendendo? Hoje, um garoto com 14 anos aí só faz besteira da cabeçada, mas bobagem. Lá em Israel, não. Eles são criados para 14 anos eles terem responsabilidade de um adulto. E eles vão à guerra com tenra idade. Eles vão à guerra, jovens ainda, eles vão. Eles lutam pela sua nação. Parágrafo 45 diz assim: agora, isto soa estranho, mas agora, aqui é onde a igreja pentecostal, na minha opinião, é o profeta falando, na opinião do profeta, saiu fora ou parou, ao invés de seguir em frente. Então ele está traçando aqui uma visão dele com relação à igreja pentecostal. O que ele acha, hein? Porque eles são pentecostais, eles acham que isso aí é o fim do percurso. Não é. É o começo. É o que ele diz aqui. Agora, ele dizendo, eu sou pentecostal também. E se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria de pé aqui em cima, lhes falando a respeito disso. Estão entendendo, irmãos? Então, ele vai porque ele é movido pelo Espírito Santo. Amém. Mas, se não vos amasse, não estaria aqui vos dizendo isso. O profeta às vezes falava coisas, né? Tremendas. Mas ele sabia como dizer. Ninguém saía aborrecido por irmão Branda, não. Ele tinha sempre a maneira de abordar o assunto de maneira como ele mesmo diz. Né? Dizia, eu posso discordar de pessoas, mas tem uma coisa. No final eu aperto a mão da pessoa e abraço e amo do mesmo jeito. Nós já vimos isso aqui. Isso é uma qualidade do cristão. Então ele diz, se eu não vos amasse, não estaria aqui dizendo isso. Mas, vejam, quando uma criança nascia, numa antiga casa ortodoxa, quer dizer, o que é a ortodoxia? O ortodoxo é aquele secular, é aquele que veio lá do princípio tradicional, em outras palavras, tá? É o tradicional. Existe o judeu tradicional, é um que usa roupa preta, chapéu preto, preto. Vocês vão lá que vocês vão ver. Se vocês verem um filme, uma coisa, mostrando os judeus, aqueles que estão de preto são ortodoxos. Amém? Muito bem. Vamos ver, enquanto eu me perco. Para uma antiga casa ortodoxa, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer. Quer dizer, o pai da criança era muito ocupado. Então ele tinha que passar essa responsabilidade para alguém que pudesse cumprir essa parte. Isto é, preparar essa criança para que elas pudessem assumir a posição de filho. Estão entendendo? Porque, inclusive, ela não tinha herança. Porque uma herança na mão de criança não tinha como a criança herdar. Tinha que ter um tutor, como hoje a nossa lei também prescreve assim. Tinha que ter um tutor. No caso dos pais morrerem, ter uma herança, esse filho vai receber, mas ele não tem cabeça
É isso? Ele vai gastar, vai jogar essa herança fora. Ele não tem condição ainda. Então é isso que está se falando aqui. É preciso essa adoção de filho. E isso só acontecia quando essa criança era amadurecida. Quando elas podiam assumir, sim, essa posição, tá? De responsabilidade. Então, continuamos assim, o filho era um filho, logo que ele nascia. Bem, isto é o que a igreja pentecostal, logo que nasce, ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Mas paramos naquilo. A palavra em São João, João capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso está em nós, queremos aceitar essa condição ou não. O profeta não fala contra isso, isso é certo. Mas acontece que não para aí. A coisa não para aí. Isso é simplesmente o começo de uma vida laboriosa no Espírito. E os pentecostais param nisso aí, ficam nisso, não vão adiante. Essa que é a diferença. Quando a igreja pentecostal recebeu os dons de falar em línguas e interpretações, eles pararam ali. E aquele não é lugar para parar, aquele é o lugar de começar. A obra começa ali, quando a pessoa recebe o Espírito Santo. É ali. Ora, temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Olha, irmãos, isso aqui é sério. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. É fé. Se você não tem, não entra em fila de oração, não. Você não tem fé para receber, Deus não vai lhe dar. Ele quer de nós o que? Fé, demonstração de fé. Por isso é que a gente passa por essas situações. Que nós temos que passar com alegria, irmãos. Isso é um paradoxo. Você está sofrendo com um problema e tem que estar alegre. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém? Cada promessa na Bíblia nos pertence. Amém. As promessas foram colocadas lá, não foi para enfeite, foi para que nós usufruíssemos delas. E você só usufrui quando você crê. Se você não crê, não tem jeito. Peça a Deus que lhe dê fé. Como aquele pai daquela criança: Pai chegou para Jesus e disse: Senhor, é hora que o diabo lança ele na água, lança no fogo. Senhor, se tu podes. Jesus disse: pode. Tudo é possível que crê. Se pode dizer para Jesus se ele pode. Os leprosos disseram o contrário, os 10 leprosos: Senhor, se tu quiseres, pode nos limpar. Porque ele sabia que ele tinha condição de fazer aquilo. Amém. Por isso que ele disse. Por isso que ele se referiu dessa forma: se quiseres, Senhor, está no seu querer. E ele disse: quero. Amém. Já o paizinho daquele menino, ele viu que ele não tinha fé para receber aquilo que Deus tinha para ele, a libertação do seu filho. E ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Amém. Em outras palavras, dá-me fé. Amém. Ele não tinha. Não tinha. Muitas vezes a gente é levado pelas circunstâncias, né? Um acidente, uma coisa, corre para cá, corre para lá e tudo. Mas a gente pede a Deus, mas a gente até esquece de dizer assim: o que você pediu ontem do seu pai? O que você pediu para Deus ontem? Você esqueceu. Foi uma questão de momento.
Não foi inspirado, não foi alguma coisa que você realmente está batendo naquilo ali. Batei e abri circuitado. Amém? Amém. Então tem que ser perseverança. Continua no 45 aqui no final. Ora, temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Cada promessa da Bíblia nos pertence. 46. O problema disto é, podemos ir aos nossos concidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas, batistas, você pode lhes dizer a respeito de cura divina, do poder de Deus, eles citarão o que disse Moody a respeito disto, o que disse alguém mais sobre isto, olhando para trás. Irmão, nós não temos que estar olhando para trás, não, nós temos que olhar para frente. O que está no passado, o que está lá atrás, já passou. Não vai trazer benefício nenhum para nós, a não ser que a gente se espelhe naquilo que a gente aprendeu lá, por perdas, por sofrimentos, por colheitas de plantios errados. Aí sim, você tem que olhar. Não, eu não vou fazer isso, porque uma ocasião eu fiz isso aqui. E Deus falou comigo a respeito disso. Eu tive que pagar um preço por isso aí. Você não vai. É como diz um ditado, né? Que gato escaldado tem medo de água fria. Ele já foi escaldado naquilo. Por que ele vai repetir aquilo? Por que ele está olhando para o passado, para uma coisa que não vai trazer benefício para ele? E muitas vezes traz o quê? Sofrimento. Vai ficar lembrando, coitadinho de mim, eu passei aquele tempo sozinho, me abandonaram, imagine eu. Você não é nada, meu irmão. Você não é nada, você é pobre. Você está aqui de passado, você não é dono de coisa nenhuma. Você não é dono da sua vida. A vida vem através de Deus que te deu essa vida. E um dia Ele vai requerer também. Aleluia. Aleluia. Então Ele está dizendo que vai, sempre a pessoa entra aí na defesa. Olha, nós não temos passado, nós temos histórias. Todos nós temos histórias. Amém. E na história que nós temos, nós somos o mocinho da história. É ou não é? Eu sou o mocinho da minha história, meu irmão. Eu sou o artista principal da minha história. Sabe? Todos nós somos esses artistas. E a gente entra, muitas vezes, em defesa de coisas que estão erradas. A gente sempre entra com alguma coisa como defesa. Você errou. Bem, eu errei, mas não foi bem assim. Olha, aconteceu isso. A minha sogra entrou outro dia lá em casa e tudo. E o cachorro, não sei o que tem. Gente, não tem que se defender de nada. Você está errado? Eu estou errado. Eu recebo aquilo, eu estou errado. Vou pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, que perdoe o meu pecado, isso sim. Para mim poder continuar, meu irmão, porque eu não posso continuar com o pecado da minha vida. Vai ser sempre um estorvo. Não vai dar certo. Então eu peço a Deus que retire-se e que me perdoe, porque nós estamos na dispensação da graça. Agora, isso me dá a condição de fazer o que eu quero. Você tem que seguir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então ele diz assim, bem, o que tivemos lá atrás, quando nossos antepassados receberam isto há 50 anos atrás, que é isso? 50 anos atrás já passaram. Hoje você vive uma vida diferente. Nunca olhe para trás, olhe para frente. Continue olhando para frente. A ciência não faz isso. A ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre, se não observarmos isto em suas pesquisas. Isso é certo. A ciência, meus irmãos, ela sempre diverge da fé. Porque a fé, ela está apoiada em fatos sobrenaturais. É Deus fazendo coisa que a medicina não explica, porque ela é limitada. Então, sempre há essa divergência entre ciência e entre o espiritual. A
aquilo que Deus faz. Sempre há. Mas acontece que a ciência, ela começa a examinar cada situação. O que nós temos hoje foi graças à pesquisa da ciência. Você vê aí motores funcionando, viagem, avião, não sei, tudo isso eles foram vendo e estudando o quê? As leis que o próprio Deus estabeleceu. A lei da gravitação universal, você pular dali de cima, você vai cair, vai se machucar lá embaixo. Por quê? Porque ali está agindo uma lei de Deus criada por ele. Não vai desafiar, não. Estão entendendo? São leis. Então a ciência começa a estudar essas leis e estabelece parâmetros e aplicação para isso. E com isso há uma evolução. Então o profeta está dizendo, olha, cuidado, que a ciência vai encontrar a coisa antes de vocês, pastores, estão pregando aí. É isso em outras palavras. Aleluia! 48. Temos os recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Deus nos deu condição de nós mostrarmos a Ele tal qual Ele é, segundo a sua palavra. Porque se nós soubermos tudo a respeito de Deus, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus, de certa forma, irmãos, em última instância, Deus é mistério para nós. Porque Deus age da maneira que Ele quer. Agora, Ele age de acordo com a sua palavra. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça a sua palavra. Conheça a palavra que Ele deixou, porque ela não vai passar. Amém. 48. Muito bem. Mas Ele me deu o domínio sobre a terra. Está falando dos filhos, né? Mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Ele disse, se disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas crê que é o que você disse acontecerá, você terá aquilo que você disse. Ei! A pessoa pode orar, né? Mas isso aqui não é o pé da letra, não. A montanha aí representa os problemas que você pode ter durante a sua caminhada. De repente, uma doença, uma enfermidade, alguma coisa que venha aí de surpresa na sua vida. Então você pede a Deus que aquela montanha seja retirada, aquele problema. Então ele é considerado o quê? Uma montanha. Você não vai chegar por um monte de terra e dizer para ele sair dali para não sei aonde. Isso não funciona. Ele até conta um caso de uma velhinha, né, uma senhora, que ela disse, ela queria olhar a cidade, mas tinha um morro na frente da casa dela, e ela orava para que Deus tirasse aquele morro. Então teve um dia que ela disse, Senhor, eu creio que o Senhor vai tirar esse morro daqui. Eu creio, na oração dela. Chegou no dia seguinte, ela acordou, foi ver, o morro estava lá do mesmo jeito. Aí ela disse, eu sabia que o Senhor não ia me atender. Ó, ela sabia que Deus não ia atender o pedido dela, por que ela fez? Primeiro que ela nem fé teve para pedir, porque se ela tivesse, ela não duvidaria. Estão entendendo? Então muitas vezes a gente pede as coisas e depois diz assim, mas eu sabia que Deus não ia fazer. Bom, você anulou, meu amigo, a tua pequena fé que você fez. Amém? Eu vou um pouquinho aqui, vocês me perdoem, passei um pouquinho aqui do tempo, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Todas as coisas, seja o que for que desejar, quando orar, crendo, você o receberá e o terá. Amém. Ele nos restaurou tudo que foi perdido em Adão. Mas hoje, nós simplesmente pensamos em ir à igreja, colocar o nome no livro, ser imergido ou aspergido, ou seja lá o que for, estreitar as mãos da congregação, do pastor, e tudo está resolvido. Será que é isso? Será que é isso ser cristão? É estar numa igreja, apertar a mão do pastor, se confraternizar aqui com os irmãos? Será que ser cristão redunda nisso aí? Forma nenhuma, meu irmão. Então diz aqui, e então subimos ao Pentecoste,
recebemos o Espírito Santo, ele cai sobre nós e começamos a gritar e a louvar a Deus. O poder de Deus desceu, nós falamos em línguas, os ouvimos interpretar, fazerem grandes citações e assim por diante, e profecias. Isto soa bem, mas nós simplesmente paramos. Isto é apenas o começo. Somente siga em frente, simplesmente continue seguindo e seguindo. Deus está dependendo de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos ficar por aí no 48 e depois, isso aqui tem continuação, viu? Então a gente pode parar no 48, vocês guardem o papel, tá? Para na próxima reunião pela manhã, no domingo que vem, nós estamos prosseguindo, continuando isso aí, tá bom? Graças a Deus. Deu para vocês captarem alguma coisa, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Nós não somos frequentadores de igreja simplesmente. Nós viemos buscar aqui a presença de Deus em nossas vidas, para que Ele possa nos dirigir no nosso dia a dia enquanto estivermos aqui, porque Ele precisa de nós. Amém. Você vê um irmão necessitado, você está esperando que Deus faça cair de uma árvore um monte de nota de R$100? Não. Deus espera que você tenha compaixão dele e possa ser útil a ele, tirá-lo da dificuldade de alguma forma, ou ajudá-lo, ou ter uma palavra de ajuda com ele. Vocês estão entendendo? Sempre assim. Sempre assim. Deus depende de nós. Nós somos os braços, as pernas, as mãos do Senhor. Ele conta conosco. Pode contar com vocês, meus irmãos? Eu não vi todas as mãos levantadas. Né? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé. Quantas testemunhas? João, Pedro, Tiago. O senhor falou que uma era boa. Daí a esperança. Qual deles? Amor e João. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, então. O tempo passa, como vocês sabem, o tempo voa, né? Mas graças a Deus ele tem sido bem aproveitado pela posição dos irmãos, pelo interesse dos irmãos em serem aperfeiçoados naquilo que Deus já iniciou na vida de todos nós. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: que o Senhor há de concluir a obra que Ele iniciou em nossas vidas para o dia de Cristo Jesus. Ele quer concluir e vai concluir. Amém. Mas é preciso que a gente queira, que a gente seja persistente, que a gente vá em frente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos curvar nossas cabeças. Pai querido, Pai amado, que todos nós temos recebido nesta noite, Senhor Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos norteia, que nos leva, Senhor, teu profeta esteve nas 4 linhas da tua palavra, Senhor, não se desviando de forma alguma. E isso tem sido traduzido, Senhor, na nossa vida prática, como tem sido dito aqui, falado por Ele mesmo, que já passou, já está na glória, mas nós estamos aqui ainda caminhando, segundo tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele e Ele passou para nós, como hoje se vê. Então, Pai, nos ajude a percorrermos o caminho. Muitas vezes o caminho é acidentado, tem espinhos, tem subidas, tem descidas, tem lugares que possuem lama, pantanosos, que sejam, né? Tem todo tipo de terreno. Mas a palavra de Deus diz ali que se passarmos pelo vale da sombra da morte, tu estarás conosco. Amém? Então, nós se passarmos por esse vale da sombra da morte, que é justamente a nossa caminhada aqui nessa terra, nós podemos ter certeza de uma coisa, irmãos: Deus não nos deixou órfãos. Ele está conosco, estará sempre ao nosso lado, porque nós somos queridos dele e amados, e o amor dele é incondicional. Você não precisa ser bom para ele te amar, não. Se você tem pecado, confesse a ele. Se você tem alguma diferença, alguma coisa na sua vida que está lhe incomodando, chegue-se a ele, fale com ele. Ele já sabe. Ele já sabe aquilo que você fez de errado. Você é que não sabe.
mas está lhe pesando porque o diabo está te cobrando. Apresenta diante de Deus. Apresenta a sua demanda diante de Deus. E Ele vai honrar a tua fé, a sua humildade. E ali então Ele faz mais uma vez um milagre. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. E que hoje, ouvindo essa palavra, vocês possam colocá-la em andamento na vida de cada um de vocês. Que são palavras do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E um abraço no seu companheiro aí de viagem, né? Todos nós estamos na mesma viagem. Abraça seu irmão, queira-lhe bem. Volte sempre. Aqui é a casa do Pai, o Filho sempre é bem-vindo aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.